assim, é algo que eu vou ter que expor, uma fraqueza que eu tinha, né? Mas que, para a glória de Deus, já estou curado. E, assim, eu, por muitos anos, irmãos, eu fui viciado em patinco. E eu perdi muito dinheiro e tempo da minha vida numa casa de patinco. Até que um dia... Peraí, vou começar de novo, irmãos. Tudo começou, irmãos, quando eu mandei minha esposa e meus filhos embora para o Brasil. E a convite de um chateau que eu tinha, eu fui visitar uma casa de patinco. E o primeiro dia eu ganhei. O segundo dia eu fui achando que ia ganhar de novo, perdi. Terceiro dia fui tentar recuperar. E quando eu me dei conta, eu já estava viciado já. E foi assim por muitos anos. E, assim, os irmãos não fazem ideia de como é o inferno a vida de um viciado em jogo. E quantas vezes lá dentro do patinco eu pedia para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, me tira desse lugar, eu não quero estar aqui. E eu não tinha forças para levantar da minha cadeira. Eu não tinha forças para tomar uma atitude e sair daquele lugar. E eu já ouvi muitas pessoas falarem: quem joga isso é burro, quem joga isso é um idiota. Não deixa de ser, né? Mas não é só isso. Quem joga isso, quem é viciado, quem é um jogador compulsivo, ele precisa muito de ajuda. Então, quando você tiver a oportunidade, sabe, estenda suas mãos lá na casa de patinho, que fala para o Senhor: tem misericórdia, porque lá dentro tem velhinhos aposentados que gastam todo o seu dinheiro naquele jogo, tem pais de família que deixam de dar o melhor para a sua família, para poder sustentar o vício. Tem jovens que já começam ali, já gastando todo o seu dinheiro ali, destruindo ali talvez uma possibilidade de um futuro melhor para a sua vida. E é algo muito sério, porque eu tentei procurar ajuda na internet, e eu olhei alguns blogs, né, de japoneses mesmo, né, e 100% dos comentários que eu vi ali são de pessoas que diziam: eu também queria largar esse vício, eu quero parar de jogar, mas não consigo. Eu fico 1, 2 semanas, mas não consigo parar. Eu acabo voltando. 100%, irmãos. 100% dos comentários. E as pessoas não conseguem parar de jogar. E, assim, é uma opressão ali tão maligna. Eu creio que existe ali, assim, espiritualmente falando, devem existir ali principados ali, potestades ali, que trabalham fortemente para prender aquelas pessoas ali, porque, assim, eu não sei como que é o efeito de uma droga, né? Mas ali é como se fosse uma droga. Você sofre também o efeito de abstinência, se você fica sem jogar por um tempo. Eu pesquisei, eles dizem que o cérebro produz, o corpo, sei lá, o cérebro produz uma substância chamada dopamina, por isso que você vicia, mas eu creio que é além disso. Eu creio que é espiritual, porque muitas vezes eu sentia o inimigo brincar comigo, irmãos. Não é brincadeira. Eu sentia que eu sentia que o inimigo, ele brincava comigo ali dentro. Ele me fazia de bobo mesmo ali dentro.
E, assim, às vezes quando eu ia levantar para ir embora, aí acontecia alguma coisa naquela máquina e parecia que ela ia soltar o prêmio, e eu continuava, voltava e continuava. E, assim, até que um dia lá, no ano passado, no encontro com Deus, eu não queria ir, na verdade, né? E mesmo depois de ter feito a inscrição, eu ainda tentei inventar algumas desculpas para não ir. E né, era época de corona, né? E eu queria falar que eu estava com sintoma, com febre ou algum sintoma de gripe para não poder ir. Mas, assim, pela misericórdia e pela graça de Deus, eu acabei indo. E teve um momento lá no encontro com Deus que eu senti que eu fui curado. Eu senti que eu nunca mais ia jogar. Só que eu precisava esperar, pelo menos, é um propósito que eu fiz com Deus. Eu precisava esperar um ano inteiro para poder testemunhar, porque se eu posso falar no dia seguinte, eu fui curado, mas e se eu voltasse a jogar? Mas no meu coração eu tinha certeza que eu nunca mais ia voltar. Né? E eu fiquei, para a glória de Deus, até hoje eu nunca mais entrei numa casa de patinho. Né? Glória a Deus, glória a Deus. E só aqui para complementar, porque quando o pastor perguntou se eu poderia dar esse testemunho aqui na igreja, eu até demorei para responder, eu respondi no dia seguinte, porque eu até pensei em falar, não, eu só vou dar, ai meu Deus do céu, só um minuto, gente. Eu até demorei para responder para o pastor, e eu pensei em dizer não, porque a princípio eu queria dar esse testemunho só na célula, e lá no encontro com Deus, porque são dois ambientes mais fechados, né? Não teria que expor para pessoas que eu não conheço. E conversei com a minha esposa também, e ela falou, não, você não tem que ter vergonha, você tem que testemunhar, que é para a glória de Deus, né? Talvez podem ter pessoas que também estejam passando por situações parecidas e precisam ouvir isso. Então, se pelo menos uma pessoa for alcançada com esse testemunho, já vai ter valido a pena. E eu estava com vergonha, porque o ser humano ele tem essa dificuldade, né? De expor seus pontos fracos, né? De expor a sua fraqueza, né? E eu fiquei pensando em tudo isso. E o Espírito Santo ele me fez lembrar de um momento, né? Que foi o momento em que eu senti que eu fui curado. O Espírito Santo me fez lembrar desse momento em que eu tive que deixar essa vergonha de lado, em que eu tive que expor a minha fraqueza. E quando a gente faz isso, o Espírito Santo ele aperfeiçoa a sua força na nossa fraqueza, é o que o apóstolo Paulo diz. E nesse momento eu procurei o pastor Akira e falei para ele, pastor, eu sofro com esse vício, eu quero ser liberto. E o pastor orou comigo, e foi naquele momento, pastor, naquele momento que eu senti que fui curado, eu senti que nunca mais ia jogar isso. E assim, eu também quero aproveitar e fazer um apelo, sabe? O meu caso foi o patinco.
mas Deus pode libertar a gente de qualquer coisa, de qualquer vício, Ele pode te dar forças para vencer qualquer fraqueza que você tenha na sua vida. E eu quero fazer um apelo a você. Venha experimentar esse encontro com Deus. Isso aí mudou a minha vida. Como os irmãos gostam de falar aqui, é uma virada de chave, né? Isso aí foi uma virada de chave. A cura do meu vício foi só uma consequência dessa virada de chave. Porque até então eu vivi em cima do muro. E assim, nunca deixei de desacreditar em Deus. Mas eu vivi em cima do muro. E de vez em quando eu sempre orava também. Obrigado, meu Deus, por esse dia. Obrigado por esse alimento. E muitas vezes eu enganava a mim mesmo. Porque eu achava que eu não estava fazendo nada de errado. Quer dizer, não que eu não estivesse fazendo nada de errado, mas eu achava que estava bom, porque era uma fraqueza que eu tinha, mas não, assim, na minha mente não se caracterizava como um pecado, mas só como uma fraqueza. Mas junto com essa fraqueza que era o problema. Porque o vício, ele traz junto um pecado também muito grande, que é a mentira. E muitas vezes você tem que mentir para esconder seu vício. E muitas vezes eu tinha que mentir para esconder o vício. E é nessas horas que eu me sentia mais mal ainda, né? Então, para não alongar mais, eu quero deixar esse apelo com você, irmãos. Vamos lá, nesse encontro com Deus. Isso mudou minha vida, mudou de uma forma assim, como o povo diz, mudou da água para o vinho, né, a minha vida, né, de uma pessoa que andava em cima do muro. Hoje, pela graça e pela misericórdia do Senhor, eu sou uma pessoa que eu quero buscar a Deus cada dia mais e mais. Eu quero servi-lo com o que eu tenho, né? E também, a partir daquele momento, eu passei a ser dizimista da casa do Senhor, né? E, assim, não para me gloriar, mas, poxa, eu gastava dinheiro em patinco, né? E, poxa, a partir de agora eu vou ajudar na obra do Senhor, eu vou cumprir o mandamento do Senhor, na verdade, né? Como o irmão falou ali no horário da oferta, a partir de agora eu vou ser fiel no que eu posso, e no que eu não posso também, ao Senhor, amém? Então, esse é o testemunho, e obrigado, irmãos. Glória a Deus. Pegar um pastor, meu irmão. Deus abençoe. Inspiração para mim. De verdade. Você me inspirou hoje. Fizeram diferença na minha vida, viu? Obrigado. Paulo, antes de você, eu quero declarar sobre a sua vida. Na área que você foi mais provado, é onde Deus vai te usar para curar pessoas. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu declaro uma unção especial. Eu declaro, Senhor, uma graça, uma sabedoria que vem do céu sobre a vida do Paulo. Eu declaro, Senhor, aonde ele tocar, abençoado será. Eu declaro aonde ele pisar, Senhor, ali ele possuirá. Eu declaro, Senhor, que através desse testemunho, Senhor, não só aqui na igreja, mas fora dela, pessoas serão alcançadas, Senhor, e verão que existe um Deus capaz de restaurar, Senhor, todas as áreas, Senhor, das nossas vidas. Eu declaro, Senhor, a graça, a unção. Pai, em nome de Jesus, eu envio o Paulo, Senhor, para romper com esse testemunho e com sua vida nesta nação, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.